Olá, amigos da TV Viana, eu sou André Zanotti e estamos começando mais um programa Solução. O tema de hoje é Relação Pais e Filhos, Valores e Referências. Fique ligado. Estamos iniciando agora o programa Solução. Como dito, o tema de hoje é Relação Pais e Filhos, Valores e Referências. Eu tenho comigo hoje uma pessoa que se tornou amiga, que é a Meire Okamoto. A Meire é psicóloga pela PUC de São Paulo e ela é doutora, professora aqui na Unesp de Assis. Meire, um prazer recebê-la. Prazer é todo meu, André. Muito obrigada pelo convite. Meire, um tema que você pesquisa há bastante tempo, não é isso? A questão da família, sim, há algum tempo já. É um tema gostoso, mas ao mesmo tempo é um tema que traz certas preocupações, né, Meire? Sim, é um tema interessante, afinal de contas todos nós nos envolvemos através da família de algum modo, né? Claro. Mas é claro que sempre tem algumas questões que são mais conflituosas, mais difíceis de entender, né? Meire, eu começo perguntando uma dúvida que eu tenho já há algum tempo. Em relação à autoridade, parece que o homem sempre se postou como uma autoridade durante toda a história. E essa autoridade parece que de uma certa forma, de um tempo para cá, mudou, né? O que isso tem trazido? Qual é o impacto disso hoje na construção da família? Essa mudança, né, nesse papel, vamos dizer assim, masculino e também do pai, vem acontecendo já há algumas décadas, né? Isso é produto de um processo histórico, das mudanças que a nossa sociedade viveu, principalmente da questão do trabalho, né, que envolveu o trabalho feminino e a saída da mulher, então, desse contexto exclusivamente doméstico para, então, o mercado de trabalho. Com isso, houve a necessidade de um rearranjo, não é? Nos papéis e nas funções desempenhadas, tanto pelo pai quanto pela mãe na família. Com isso, o que nós temos percebido atualmente é uma dificuldade, de alguma forma, desses pais, do pai, né, desempenhar aquela função que anteriormente era claramente destinada a ele, que seria a função de autoridade, né, a função da lei, a função daquele que, na verdade, determinava um pouco, de certa forma, as regras, a lei da família. Sim. Né? Então, a maior dificuldade, talvez, com relação ao papel paterno, tenha se restringido a isso. Claro. Pegando um gancho na sua resposta, antes a mãe ficava em casa, o pai ia trabalhar e pelo visto, durante a humanidade toda, mais ou menos que a família se arranjou dessa forma. Aí o capitalismo vem, muda tudo, a mãe também passa a trabalhar, então como ela também passa a trazer dinheiro para casa, ela também vira uma referência. E aí você fala do pai era uma autoridade, talvez, será que a gente está vivendo um momento onde existe uma certa falência da autoridade do pai, ou uma certa assimetria, aquela diferença entre pais e filhos no que tange a autoridade? Parece que essa balança, parece que ela não é mais assimétrica. Pois é, quando o pai de fato funcionava como aquela figura de referência inquestionável, né, porque naquela época, na verdade, os filhos não ousavam questionar essa figura, né, assim como também a esposa, né, a mulher. Com essa mudança, então, esse lugar atribuído a essa figura de autoridade é que mudou, e com isso, então, houve uma certa flexibilização, né, no desempenho deste papel da autoridade. Com isso, aquilo que eu já me referi anteriormente, muda também o papel um pouco da mãe, né, porque a mãe também, muitas vezes, se vê numa situação de também desempenhar esse papel. Com a saída da mãe desse circuito exclusivamente doméstico, as crianças também passam a frequentar instituições, porque é preciso que alguém cuide dessas crianças. Então, de fato, esse papel que era anteriormente exclusivo, né, da função do pai, passa então a ser desempenhado por outros atores. O que significa então que hoje em dia, muitas vezes, não existe essa referência tão clara de quem de fato exerce essa figura.
Isso necessariamente não quer dizer uma coisa ruim. Sim. Né? Mas, de fato, é um momento no qual a gente se vê numa situação que nós temos que nos perguntar, né, de fato, quem é que tem exercido essa função, de alguma forma, de organizar na família essa função que seria da autoridade. Sim. Talvez o que não seja tão bom é você esperar que a mecânica que até então acontecia no passado, ela tivesse que acontecer agora, e ela não acontece mais. Da mesma forma, não. Na mesma forma, não. Até porque socialmente nós também mudamos muito, né? Provavelmente hoje em dia, também socialmente nós não aceitamos mais aquela figura da forma como ela era, porque afinal de contas agora nós estamos vivendo uma época com maior liberdade, inclusive de liberdade de expressão. Né? Então provavelmente aquele papel que era desempenhado pelo pai, né, em algumas décadas atrás, também socialmente já não é mais um papel esperado. Sim. Né? O que vem acontecendo é que muitas vezes, em algumas situações, ninguém acaba assumindo mais claramente esse papel. Né? E também a falta dessa figura de autoridade enquanto referência também pode, em alguns casos, refletir numa falta, né, de referências claras, de limites, da questão do que se pode e o que se não pode, o que é certo e errado, que estavam ligadas ao exercício dessa função. Claro. Importante dizer também que nós não estamos de forma alguma generalizando a situação, né? Isso é importante ser dito. Meire, mas justamente nessa nova forma de estrutura da família, será que também não acontece muitas vezes, justamente pelo pai não saber qual a sua nova postura, ou às vezes a mãe, um certo medo por parte dos pais, ou uma certa permissividade, ou justamente eles se sentem culpados pela sua ausência e justamente por isso não conseguem dizer não e muitas vezes são permissivos demais? Então, isso é uma coisa que nós observamos vamos dizer assim, na vida cotidiana, né, das famílias. Em função de vários fatores, dentre eles principalmente a valorização da infância, porque afinal de contas os filhos sempre são, de alguma forma, a projeção do futuro, né, dos sonhos, das realizações da família. Em função dessa nossa sociedade capitalista, no qual bens de consumo, material, ocupa muitas vezes o lugar que seria das relações e do afeto, e também o que a gente tem percebido também, devido à dificuldade dos próprios pais se perceberem no lugar de frustrar os seus filhos, porque na verdade quando você frustra um filho, isso também dói nos pais, perceber que você em alguns momentos é uma figura que o filho tem raiva, né, porque você frustrou o desejo do filho, ele fica com raiva, né? Então muitas vezes para os pais é muito difícil ocupar essa posição. E de certa forma a nossa sociedade também tem facilitado muito, né, essa ideia de que nós temos que conseguir tudo, obter felicidade o tempo todo, realização o tempo todo. Então esse conjunto de fatores, né, tem contribuído para que os pais tenham muita dificuldade de fato de bancar esse lugar e de que em algumas situações eles precisam frustrar as crianças, os filhos e suportar, né, ocupar este lugar. Né? E que talvez os filhos tenham raiva às vezes deles. Sim. Por conta dessa frustração, né? Então essa nova postura, tanto dos pais, talvez ela não seja de conhecimento pleno dos novos pais. Talvez, porque também formou-se uma ideia de que frustrar os filhos pode ser muito danoso para as crianças, né? Aquela ideia de trauma, etc. Então os pais também têm muito medo, de alguma forma, de causar danos para os seus filhos, frustrando. O que também não é exatamente assim, porque a frustração também é um processo essencial para o desenvolvimento de uma criança e de um ser humano. Legal. Esse é o programa Solução. Participe, sugira novos temas, sugira novos convidados. Para isso, mande um e-mail para solução@tvviena.com.br ou ligue para o telefone 3323-2739. Nós vamos para um pequeno intervalo, eu espero você em alguns instantes.
Estamos de volta com o programa Solução. O nosso tema de hoje é relação pais e filhos, valores e referências, e estamos aqui recebendo nos nossos estúdios Meire Okamoto, professora, doutora na Unesp de Assis. Meire, para mim também é um grande prazer recebê-la. Você é amiga, esposa de um grande amigo meu, Fábio, né? Mande um abraço para ele. E fico honrado também, fiquei sabendo que agora, na semana que vem, você vai dar uma entrevista para National Geographic, é isso? Estou aguardando, vamos ver. Mas sim, está marcado para a próxima semana. Que legal, olha, a TV Viena teve privilégio dessa vez. Vamos lá. Função pai. Parece que nós tivemos uma conversa prévia anteriormente, né? Existe uma função pai, uma função mãe. Nós havíamos falado da nova família, da postura desses pais, e o pai ele tem algumas funções que são primordiais dele, se eu não me engano, até mesmo a questão do limite, né? Como é que é essa função limite do pai? O que é essa função limite, Meire? Então, essa função paterna está ligada muito tradicionalmente a essa função histórica do pai, que na verdade em alguns momentos de alguma forma colocar alguns limites ao desejo das crianças, dos filhos. Ou seja, em alguns momentos é preciso se frustrar os desejos dessa criança e com isso a criança acabaria renunciando à plena satisfação, né, dos seus desejos, né? Isso tradicionalmente foi ligado ao papel do pai, né, principalmente naquela família moderna, né, que imperou até o século XX. Né? E aí, atualmente, com essa mudança desse papel do pai, nós temos assistido, né, muitas vezes, às dificuldades de se colocar para a criança a necessidade de, em alguns momentos, ela ter que renunciar aos desejos dela. E as mães, será que elas entendem essa função de limite do pai? Elas corroboram com essa função do pai, ou muitas vezes elas acabam até frustrando essa função de limite do pai? A função da mãe é sempre muito diferente, afinal de contas a mãe, de alguma forma, ela é mais responsável por outras funções, né? Assim, principalmente devido à própria questão biológica. Né? A mãe carrega o filho, a mãe é responsável pelos primeiros momentos de vida do filho, da própria sobrevivência física, né, do filho. Então a função da mãe muitas vezes é realmente atender um pouco mais prontamente, né, as solicitações, as demandas, as necessidades do filho. Com essa dificuldade em se perceber como alguém frustrador para as crianças, devido à alta valorização da criança na sociedade atual, e em perceber que o filho passa por sofrimento, que nós estamos vivendo uma época agora que é muito difícil para os adultos aceitarem que os filhos sofram, né, por quaisquer motivos, maiores ou menores. Não estou dizendo de um sofrimento além daquele que a criança é capaz de suportar, né, ou alguma coisa no sentido de realmente provocar algum sofrimento que não seja necessário. Mas estou falando de pequenas frustrações que fazem parte do próprio desenvolvimento da criança. Muitas vezes as mães têm muita dificuldade de fato, né, tanto de aceitar que isso seja realizado por qualquer pessoa, né, às vezes acontece isso nas escolas também, né, como também pelo pai. E por ela também. Então, de certa forma, nós estamos vivendo um contexto no qual parece que muito difícil aceitar e perceber que algumas questões ligadas às frustrações nas crianças fazem parte do desenvolvimento e que superar aquelas frustrações também é muito importante para o amadurecimento da criança. Sim. Essa função limite do pai que se manteve de forma tradicional por séculos e séculos e que hoje ela vem sendo questionada, a ausência desse tipo de limite, o que pode ocasionar num futuro para essa criança, como jovem ou um adulto? Então, acho que é importante também pensar que isso não precisa ser exercício exclusivamente pelo pai. Né? É importante que isso seja talvez desenvolvido na criança até pelo resultado final, que seria essa questão da renúncia, né, a alguns desejos, a satisfação plena, né, talvez esperar um pouco mais, aguentar esperar, etc. Então, necessariamente não precisa ser a figura paterna masculina que exerça isso.
né? Mas de alguma forma que alguém exerça essa função. Com a dificuldade na renúncia, né, aos desejos, o que nós podemos perceber é que muitas vezes a criança ela fica muito ansiosa, ela fica muito agitada quando esses desejos não são atendidos ou quando de alguma forma ela não consegue atingir esses desejos, né? E aí muitas vezes o que nós temos visto também são pessoas que buscam o tempo todo apenas a satisfação dos desejos com grande dificuldade, né, em abrir mão ou em renunciar em alguns momentos, algumas coisas. Certo. A mãe também tem algumas funções que são bastante não só delas, mas são particulares dela, pelo menos naquela estrutura familiar antiga, né? É uma função calmante, né? Que foi o que nós conversamos. E a ausência desse tipo de função calmante? Então, essa função também, que tradicionalmente era ligada à função materna, né? De novo, se a paterna não precisa ser exclusiva, a materna também não, né? Mas é preciso que seja desempenhada, claro, né, por alguém. Na verdade, é muito importante que exista alguém que consiga satisfazer a criança desde bebê e também acalmar, ou seja, transformar aquelas situações de frustrações, de necessidade, de ansiedade da criança numa situação na qual ela é atendida, mas também ela consiga ser acalmada, né? Ou seja, que ela consiga ser... Que ocorra uma transformação na experiência. Então ela sai de uma situação de ansiedade, de agitação, para uma situação na qual ela pode ser atendida e também pode ser acalmada. Isso é muito importante porque aí a criança pode desenvolver alguns processos que futuramente conseguir se acalmar e com isso também diminui um pouco esses processos de agitação, de extrema ansiedade, extrema atividade motora na criança. Claro. E ao mesmo tempo de dependência da mãe que acaba também se autoescravizando. Exatamente, porque aí a criança também passa a ficar mais autônoma e futuramente, né, com o passar do tempo, ela mesma consegue desenvolver esses processos de se acalmar e de ficar mais tranquila em algumas situações. Este é o programa Solução. Participe, sugira novos temas e novos convidados. Para isso, mande um e-mail para solução@tvviena.com.br ou ligue para nós no telefone 3323-2739. Nós vamos para o intervalo, voltamos em instantes. A Clínica Ideale em Assis tem em seu comando a médica dermatologista doutora Juliana Augusta Bettiol Coronado. Ao seu lado, um time de profissionais altamente qualificados que atuam em um ambiente especialmente preparado para cuidar da sua beleza e bem-estar. Manchas, olheiras, acne, oleosidade, rugas, envelhecimento, desidratação, linhas de expressão, flacidez, cuidados corporais e tudo mais que você precisa tratar para voltar a ter uma pele saudável e rejuvenescida. Quando falamos em Clínica Ideale, também falamos em saúde, pois, para a doutora Juliana, ao longo de tantos anos atendendo pacientes de todas as idades, não há beleza sem saúde. Cuide da sua saúde e do seu bem-estar na Clínica Ideale, Avenida Otto Ribeiro, 575, em Assis. Telefone 18 3322 4847. Estamos de volta com o programa Solução, com o tema
relação pais e filhos, valores e referências. Doutora Meire, nós havíamos falado das funções limite e função calmante, né? E eu pergunto agora, de que forma a ausência dessas duas funções pode influenciar na constituição da criança? Então, hoje nós vivemos um momento no qual existe uma chuva de diagnósticos, né, de queixas relativas às crianças, no qual se enxerga que essas crianças estão doentes, com alguma patologia grave, etc. Sobretudo com relação à ansiedade, falta de atenção, etc. Então, acho que é muito importante pensar que a criança é sempre produto das relações que são estabelecidas, né, em torno dela, seja na família, também como no mundo, como nós dissemos já anteriormente, esse mundo capitalista também de alguma forma, né? Forja um pouco. Isso, né? O mundo está inserido, né? Nessa forma dessa criança se desenvolver, dessa constituição da subjetividade. Então é muito importante que essas funções sejam exercidas para que a criança possa de fato passar daquela agitação motora, né, para uma situação na qual ela consiga de fato exercer a capacidade simbólica que nós falamos, ou seja, o pensamento atuar, né, que a criança consiga substituir uma atividade por outra, que ela consiga substituir o desejo de alguma coisa por outra e dessa forma se acalmar e necessariamente não necessitar expressar e descarregar todas as ansiedades e angústias dela apenas através da atividade motora. Então é muito importante sempre pensar, veja, não é uma questão de que as crianças são assim ou assada por culpa dos pais, né? Claro. Não é uma questão de culpabilização dos pais, mas é muito importante se pensar, se refletir, perceber mesmo o tipo de relação que está se estabelecendo e de fato se essa criança conseguiu, né, se controlar do ponto de vista motor para desenvolver essa outra capacidade, que seria a capacidade de estar só, de se acalmar, de substituir uma situação por outra, né? Porque isso diz respeito à constituição subjetiva da criança, não é algo que ela tem pronto, né, já inato, dado, claro. Certo? Então isso é uma questão de constituição. Mas encarar isso como uma patologia, aliás, encarar isso como uma patologia não justifica o excesso de medicamentos que nós estamos vendo hoje, crianças tomando cada vez mais remédios, muitas vezes que geram efeitos colaterais e que pedem novos remédios, ou seja, de uma certa forma as crianças estão, os pais estão enchendo essas crianças de remédio achando que o problema é realmente patológico. E não são só os pais, né? Assim, muitas vezes as queixas vêm da escola, porque na verdade, acho que na verdade nós estamos num momento meio de transição e de fato acho que as pessoas ainda não conseguiram encontrar um modo como lidar com essas crianças, né? Porque essas crianças são diferentes, vamos dizer, das crianças que nós fomos algumas décadas atrás, né? Então isso exige também dos adultos uma nova postura de como lidar com essas crianças. A medicação aparece meio como uma solução rápida, né? Meio mágica. Dentro desse nosso mundo de consumo, né? A medicação, na verdade, se encaixa perfeitamente nessa lógica capitalista, né? E de uma solução mais imediata, que não exija tanto das pessoas que estão em torno da criança repensar um pouco seu papel, o modo como lidam com essa criança e como poderiam mudar também, né? Mas será que hoje, entre aspas, dependência química não pode levar essa criança a um jovem que também se torne um dependente químico? Não? Essa é uma questão importante, né? A criança, de certa forma, percebe que o remédio faz algum efeito nela. E óbvio que isso gera uma relação da própria criança de dependência. Então, assim, quando ela toma um remédio, ela fica mais calma. Então, isso acaba gerando, sim, né, uma relação de dependência da criança com uma substância, com algo que é externo a ela. Claro. Não como algo que seja ela possa dela. Buscar dentro dela. Exatamente. Mas, como o próprio nome do programa sugere, e qual é a solução ou quais são as saídas? Existe alguma coisa que nós podemos fazer, doutora? Pois é, solução mágica nós não temos, né? Mas enfim, eu acho que é muito importante que as famílias consigam repensar o lugar que ocupam
tanto como pai como mãe na relação com os filhos. E também repensar o lugar que colocam esses filhos, né? Porque afinal de contas não é que uma criança precisa passar por sofrimentos, não é isso, Sim, né? claro. Mas que algumas situações são inerentes, são naturais, né? E que de certa forma causam alguns sofrimentos temporários na criança, né? Então, por exemplo, o desmame causa sofrimento na criança, né? Algumas situações são próprias do desenvolvimento da vida e que talvez algumas funções que talvez sejam extremamente doloridas para os pais, talvez seja muito importante repensar o quanto elas não são importantes para as crianças, para o seu desenvolvimento, sobretudo na questão de suportar frustrações, né? Eu acho que a questão de suportar frustrações não é próprio só dos pais, mas é preciso que se faça um contexto no qual a criança também suporte frustrações e sobreviva a essas frustrações, né? Sem ter que necessariamente apelar, né, para alguns recursos externos. Meire, eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Com certeza nós vamos bater muitos papos em relação a isso. Inclusive, nessa semana eu publiquei no meu blog que tem uma média de tráfego diário de 15, 20, 30 no máximo, 30 pessoas visitam meu blog por dia. E nessa semana eu publiquei um artigo a respeito da alienação parental, né? E o tráfego do meu blog ontem foi de 850 pessoas. E dessas 850, 790 pessoas procuraram o tema alienação parental. Então parece que o tema ele é muito importante e justamente por isso eu acredito que a gente vai se ver mais algumas vezes. Gostaria de te agradecer. Eu agradeço e me disponibilizo a qualquer necessidade que você tenha do programa. Afinal de contas, essa questão da alienação, né, são divórcios, sim, enfim, né? E de novo, é a necessidade dos adultos repensarem o seu papel, claro, porque as crianças têm outra função e outro papel. Mas muito obrigada, André, pelo convite. Obrigado. E esse é o programa Solução e mais uma vez eu te convido a estar aqui. De que forma? Sugerindo novos temas e novos convidados. Para isso, mande um e-mail para solução@tvviana.com.br ou telefone para o número 3323-2739. Te espero no próximo programa. Até lá.